Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje estamos aqui com a convidada, Jaqueline, psicóloga. Muito obrigada pela presença. Pode se apresentar para o pessoal, te conhecer. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu sou a Jaqueline, eu sou psicóloga clínica, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental infanto-juvenil e capacitação em psicologia perinatal. Então, eu atendo o público infantil, adolescentes até 16 anos, gestantes, tentantes e mães com queixas de maternidade. Muito legal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é o uso de telas na infância. Sim, é um tema que aparece bastante no consultório. Além do consultório, no Instagram eu recebo também bastante perguntas de mães como administrar esse tempo de uso de telas. Então, acho que vai ser bastante interessante a gente explorar um pouquinho mais sobre esse tema. A partir de que idade que é autorizado o uso de telas, que não vai influenciar tanto no desenvolvimento da criança? Essa pergunta é um pouco polêmica. Sim. Já começou com uma pergunta polêmica, porque tem alguns estudos que apontam que o início saudável, adequado, seria a partir dos 5 anos de idade. Mas hoje o que a gente segue é a Sociedade Brasileira de Pediatria, que indica o uso a partir dos 2 anos de idade. Sim. Então, do 0 aos 2 anos, é indicado que não tenha o contato com tela. Dos 3 aos 5 anos, 1 hora de tela com supervisão, tá? A partir dos 6 aos 10 anos, 2 horas de tela, a gente pede para que também seja consumido conteúdo em cômodos comuns, para que tenha essa supervisão também indireta, tá? E a partir dos 11 anos até os 18, 3 horas, até 3 horas, né? Então, seria o tempo máximo aí de tela. E também a gente sugere que isso não se estenda de madrugada, então que os adolescentes não passem a madrugada, não virem à noite no celular, nas telas. Tá? É impossível, né? Alguma mãe conseguir deixar 1 hora por dia. Então. Elas não... Ainda mais vindo de uma pandemia, né? Que todo mundo ficou aí... Pois é, no consultório eu costumo falar que eu gosto de trabalhar e também de indicar e pensar a prática, olhando para o ideal, mas pensando no que é possível. Sim. Então, eu não sou contra as telas, tá? Então, eu estou aqui, quero deixar bem claro, com algumas informações para que a gente repense esse uso saudável, mas eu sei que muitas vezes é uma forma que aquela mãe que não tem uma rede de apoio ou que naquele momento precisa que a criança fique, quietinha para ela fazer alguma atividade, é o que ela consegue recorrer. Então, Sim. A gente não está aqui para julgar esses pais. Com certeza. Muito pelo contrário, para passar informação para eles. Então, a criança, por si só, ela tem a capacidade de, dentro do tédio, que a gente chama de ócio criativo, imaginar, criar e desenvolver atividades. Então, se a gente disponibiliza sempre tela para essa criança, ela não vai ter essa oportunidade, nesse momento de ócio criativo, de imaginar, de criar. Então, é aquele momento que, por exemplo, a criança brinca de casinha e imagina ali toda uma família, ou brinca de carrinhos, imagina toda uma situação, né? A gente visualiza muito isso. O mundo de nas fantasia crianças. que ela cria na cabeça dela acaba sendo prejudicado, né? Exato, exato. Então, existe uma preocupação dos pais com relação, se eu não der celular, o que meu filho vai fazer? Né? Principalmente na pandemia surgiu esse questionamento. Mas nós adultos que não sabemos lidar com o tédio. Então, por a gente não saber lidar com o tédio, a gente se preocupa com aquela criança, o que ela vai fazer. Mas a criança, ela tem uma capacidade de imaginação diferente da nossa, de nós adultos, e ela consegue criar e se ocupar de um jeito saudável e que acaba contribuindo para o seu desenvolvimento, tá? Então, essa não deveria ser uma preocupação dos pais. Quais que são as principais consequências do uso de tela excessivo?
São várias, né? A gente conhece algumas, mas acho que a gente pode falar, se aprofundar um pouquinho mais em algumas delas. Por exemplo, a gente sabe que o uso de telas antes do indicado atrapalha no desenvolvimento da fala, na obesidade infantil, distúrbios do sono, aumento da prevalência de déficit de atenção. Além disso, estudos já mostraram que o aumento de ansiedade e de depressão em crianças e jovens está muito relacionado ao tempo de uso de telas. Então, a gente percebe esse aumento, tanto da ansiedade como da depressão. E, além disso, a gente percebe também irritabilidade na criança, a gente percebe uma dificuldade dela se manter nesse período de tédio que a gente falou. Então, por ela ser hiperestimulada, no momento que ela não está fazendo nada, ela quer mais tela, mais tela. Por quê? Porque a tela, ela aumenta, né, a disponibilidade de dopamina. Então, quando ela é retirada, então quando você vamos desligar a TV, vamos, né, já deu. O que acontece? Nosso cérebro libera aí o cortisol, né? E aí a criança fica irritada, fica estressada e quer mais e mais tela. E aí, às vezes, os pais não sabem lidar com esse momento de frustração da criança mesmo, de desligar a tela, e aí acaba cedendo. E aí, às vezes você acaba caindo no excesso, né? Exatamente. Então, voltando naquilo, né, que a gente começou falando, que não somos contra o uso de tela, mas sim o uso adequado. Como que seria esse uso adequado? A gente poderia estabelecer combinados com a criança, né, pensando na faixa etária dessa criança, estabelecer junto com ela. Então, isso é diferente de obrigá-la a ficar, por exemplo, somente 1 hora, somente meia hora na frente da TV ou no celular. Então, combina com a criança com antecedência. Olha, você pode ficar tanto tempo. Por que que você pode ficar tanto tempo? Por que que um amiguinho pode ficar o dia inteiro e eu não posso? Mãe, então, explique os prejuízos, por mais que, né, claro, de uma forma que a criança possa entender que aquilo pode trazer prejuízos para ela e que o combinado dentro da casa dela é aquela quantidade de horários e, inclusive, ter períodos. Então, 1 hora à noite, meia hora à tarde, né? Então, a criança vai saber o que ela pode e o que ela não pode. E o uso de telas durante a refeição? Não é indicado, né? A gente sabe que o momento da refeição é um momento onde, se você está ali com as telas, você está sendo hiperestimulado. Sim. E o que a gente pretende no momento da alimentação é que a criança tenha atenção, né, no ato de comer, além de que, em muitas famílias, o momento da refeição é um momento de interação com a família, onde a família senta na mesa e pode contar sobre o dia e tudo mais. E o que a gente percebe cada vez mais é nos restaurantes, por exemplo, as crianças nos celulares, com os tablets. Desenho. Pois é. Então, a gente percebe que isso interfere tanto na alimentação, né, como na interação que é possível nesse momento de alimentação. E como que o uso de tela ele implica nas emoções? De várias formas, porque o uso de telas está sendo utilizado muito como um tapa-buraco, eu gosto de dizer. Por quê? Se a criança está muito brava, então está lá batendo o pé, o que os pais costumam fazer? Não sabem lidar, administrar aquela emoção e dão o celular para que a criança possa, né, ficar quieta e mais tranquila. E isso faz com que ela não consiga vivenciar aquele sentimento, né? Então, ela se distrai com a tela e não vivencia aquele sentimento, que naquele momento seria importante olhar, entender de onde ele vem, qual é aquele sentimento. Então, ele está servindo aí como um tapa-buraco, o que acaba prejudicando a identificação e a vivência desse sentimento pela criança. E fala pra gente um pouquinho, você está com um projeto, você e mais duas, uma psicóloga e uma psicopedagoga. Sim, Como que é esse projeto?
Eu estou aqui, né, representando também a Dani e a Rafa. A Rafa, ela também é psicóloga infanto-juvenil e a Dani é pedagoga da primeira infância. E nós, juntas, estamos fazendo um projeto de uma oficina terapêutica agora para o mês de julho, né, período de férias. Então, vai acontecer no dia 30, aqui em Santos mesmo. E vai se chamar Planeta das Emoções. Então, é uma atividade imersiva para crianças de 2 a 10 anos, que vão ser divididas em 3 turmas por faixa etária, onde a criança vai entrar como se fosse no espaço, né? Então, vai estar todo decorado, e cada planeta vai ser uma emoção. Então, a criança vai poder aprender mais sobre aquelas emoções, que serão as 5 principais emoções, né, as emoções primárias, que é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Então, ela vai aprender a nomear essas emoções, além de ter dinâmicas que façam com que ela vivencie essa emoção e consiga aprender também estratégias de como lidar de forma mais saudável com essas emoções. Então, vai ser uma oportunidade bem legal aí, que vai acontecer no dia 30 de julho. A gente pode colocar depois como que os pais podem fazer as inscrições. Muito legal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, a gente queria agradecer sua presença. Muito obrigada, volte mais vezes. Foi muito produtivo. E a gente queria saber onde que as mães podem te encontrar. Deixa seu Instagram, o consultório onde você atende. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vocês podem me encontrar através do Instagram, que é @psicoeducando.crianças. Eu atendo aqui em Santos, no Centro Médico, mas vocês podem me chamar pelo Instagram, que eu estou disponível. Maravilha. Se vocês gostaram da Jaque, não percam o próximo vídeo, que nós vamos aproveitar e vamos gravar mais um vídeo. Vamos falar de um assunto muito importante, que é a birra, que muita gente mandou perguntinhas. Então, fiquem com a gente. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal. Mande para algumas mães que estão passando por esse período de pós-pandemia, para elas verem aí o tempo de telas, tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.